no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A gente vai falar do dólar, que chegou a 4,20, fechou hoje acima de 4,20. Nós estamos falando de alguns centavos, de algumas casas decimais. Mas fato é que o último recorde de fechamento era de 4,19. Hoje passou os 4,20, tem uma série de coisas envolvidas, tem crise na América Latina, incertezas com relação à guerra comercial Estados Unidos e China e, claro, aquela frustração da não entrada de dólares novos depois daquele leilão, mega leilão do petróleo, do excedente do pré-sal, do excedente da seção onerosa que a gente fez dias atrás aqui. Aquilo ainda impacta esse mercado de dólar, além, é claro, de um certo nível de especulação. A gente vai falar também sobre o Ibovespa, que fechou em leve queda hoje. O orçamento está 100% descontingenciado, ou seja, não há mais contingenciamento. O governo liberou todo o dinheiro do orçamento de 2019. A gente fala desse assunto também. E se você está no sexto lote do imposto de renda, da restituição do imposto de renda, começou hoje. A Receita começou a pagar hoje. Bom, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil, no canal da TV Brasil no YouTube, na página da TV Brasil no Facebook e também no perfil da TV Brasil no Twitter. Por lá você acompanha também a programação ao vivo e pode participar enviando seus comentários e suas perguntas também. Aliás, uma menção, hoje a gente vai falar sobre educação financeira, mas olhando para esse desejo maior de compra que a Black Friday faz com que todos nós olhemos para as ofertas, as oportunidades. E é verdade, tem descontos reais, sim. A gente está falando desse assunto já há alguns dias. Algumas empresas que lá atrás transformaram a Black Friday em Black Fraud, justamente por causa de descontos que não eram reais. É aquela velha história, você se lembra? Um negócio custava 100, você aumenta para 200, dá um desconto de 50%, volta no 100. Obviamente que hoje comparadores de preço mostram o histórico de um produto e as empresas também estão comprometidas em oferecer realmente promoções. Mas esse é só um lado da história. O outro lado da história que a gente vai abordar aqui hoje no cenário econômico, nosso entrevistado vai falar sobre este assunto, uma coisa é o desejo de compra, a outra é a sua contabilidade pessoal. É melhor levar em conta as duas coisas para, claro, a Black Friday ser um prazer e não ser um tormento nas suas contas dali por diante no restante do ano e no começo do ano que vem. A gente fala disso daqui a pouquinho. Bom, lembra daquela história do contingenciamento de recursos do orçamento agora de 2019? O orçamento de 2019 foi feito pelo governo anterior ainda, em 2018. Como houve uma frustração de receita, ou seja, o governo recebeu menos em arrecadação de impostos no começo do ano, houve ali uma preocupação com realmente não bater a meta, ou seja, não gastar ainda mais do que se arrecada, há todo um compromisso legal, inclusive, de não aumentar os gastos, e o governo começou a fazer contingenciamento. Naquele momento, se descobriu, inclusive, várias versões sobre a expressão contingenciamento, que só tinha uma: o governo faz um bloqueio temporário, assim que entrar a receita, libera. Bom, hoje o governo federal anunciou que não tem mais contingenciamento nenhum, liberou todo o dinheiro previsto para o orçamento agora de 2019 e a Mariana Jungmann está conosco em Brasília e tem detalhes. Oi, Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Pioto, boa noite. Pois é, os ministros da Economia, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, anunciaram hoje, como você disse, o completo descontingenciamento do Orçamento da União de 2019. Com isso, os ministérios voltam a ter liberados 14 bilhões de reais para serem usados até o fim deste ano. De acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, os leilões com bônus de outorga realizados pelo governo ajudaram a melhorar o desempenho. Ainda de acordo com ele e com o ministro Paulo Guedes, o déficit primário também deverá ficar abaixo do previsto inicialmente neste ano. Para o ano que vem, o governo conta também com o leilão de 2 áreas da seção onerosa do pré-sal que não foram adquiridas no leilão desse ano. Com essas mudanças na previsão de receitas e despesas, o ministro Onyx Lorenzoni adiantou que deve enviar ao Congresso na próxima semana uma emenda modificativa ao projeto orçamentário de 2020, mas não deu detalhes sobre os ajustes que serão propostos. Lorenzoni ressaltou, Pioto, que a liberação do orçamento hoje foi possível graças a uma atitude cautelosa do governo ao longo do ano e pontuou que o contingenciamento não prejudicou áreas essenciais, como a realização do Enem, por exemplo. Pioto, é com você.
Muito obrigado, Mariana. Bom, só sobre essa questão do leilão da cessão onerosa, do excedente do pré-sal, o governo esperava arrecadar 106 bilhões. Bom, detalhe, os 106 bilhões é uma parte só que era do governo federal. Teve aquele valor que foi pago para a Petrobras, depois tinha uma divisão de 30% com estados e municípios, enfim. Arrecadou 70. Aqui já tem uma mudança gigantesca de valor e, obviamente, de previsão de receita. Agora tem um outro detalhe. Essa não entrada de dólares aqui, ou seja, de compradores estrangeiros dessas áreas leiloadas no pré-sal, do excedente da cessão onerosa, está impactando também o mercado de câmbio. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas veja só, mexe na previsão de orçamento do governo, os gastos que ele pretendia fazer neste ano, no ano que vem, mas mexeu também no mercado de dólar e isso, claro, encarece boa parte de algumas empresas que têm, por exemplo, insumos comprados em dólar e isso faz com que o custo fique mais alto. Aliás, a gente vai falar sobre previsão de inflação também. Vamos lá, porque saiu hoje o Boletim Focus. O Boletim Focus é divulgado sempre às segundas-feiras pelo Banco Central. São previsões, projeções de economia até o final do ano em vários índices. Vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos os números aí na tela, você acompanha. Vamos lá? Tá ali, olha, vamos começar pela inflação. A previsão há um mês era de inflação para este ano de 3,26%. Há uma semana foi a 3,31%, exatamente naquela segunda linha ali, né, do IPCA. E depois, hoje, a previsão já é de 3,33% ao ano. Essa é a inflação prevista para o final do ano. Mas esse crescimento já começa a incorporar uma parte do custo, por exemplo, do dólar, que pode influenciar o índice de inflação oficial do país. O PIB está ali, olha, 0,88 ao mês, subiu para 0,92 há uma semana, repetiu na verdade, se manteve agora com 0,92% ao ano. O câmbio a R$4, apesar dessa alta, pelo menos até a semana passada, na sexta-feira que terminou a pesquisa, os economistas ouvidos pelo Banco Central acreditam nisso e a taxa Selic é 4,5%. Esse 4,5% da taxa Selic é muito claro, porque obviamente nós temos a seguinte situação. Hoje a taxa está em 5%, mas o Banco Central já disse que vai cair mais meio ponto percentual no último relatório divulgado pelo Banco Central, do relatório do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ali já está contratada, pelo menos pode-se dizer assim, uma queda de meio ponto percentual, então não tem muita novidade em relação à Selic. Vamos para a segunda página agora das previsões econômicas. Nós temos números agora de 2020 ali, é isso? Vamos lá, vamos pegar os números que nós temos em relação ao ano que vem. A previsão de inflação sobe para o ano que vem, 3,60%. A Selic está se imaginando mais um corte no começo do ano que vem de 0,25 ponto percentual. O câmbio permanece a R$4. O PIB saiu, na verdade, de 2,08% para 2,17%, uma previsão de PIB do ano que vem. E a produção industrial, que esse ano está sofrendo, inclusive com uma retração, deve crescer 2,30% ao ano. Só para mostrar esses números em relação ao ano que vem, havia uma expectativa de que os analistas ouvidos pelo Banco Central projetassem já uma recuperação maior do PIB para este ano, se aproximando de 1%. Não foi o que a gente viu aí, mas houve uma melhora em relação ao PIB do ano que vem. Claro que nós temos aqui, os números são muito positivos em relação ao terceiro trimestre, o IBGE deve divulgar os dados nos próximos dias, e tem uma projeção ainda melhor em relação ao último trimestre do ano, porque nós temos boa parte do consumo das famílias impactando nesse final do ano. Final do ano é sempre mais aquecido, tem compras de outubro, Dia das Crianças, Black Friday agora em novembro, depois tem Natal, ou seja, você já tem uma previsão de crescimento um pouco maior. Além do que tem mais injeção de recurso, nós estamos falando de 13º, que chega para os aposentados, chega para todos os trabalhadores que têm carteira assinada. Isso tudo é mais dinheiro no mercado, que faz com que, obviamente, você tenha pelo menos uma ideia de projeção maior de gastos das famílias, e isso tem impacto no PIB também. A inflação sobe um pouquinho, a razão disso é porque nós vamos ter uma recuperação econômica, começa a ter uma demanda maior, nós ainda temos capacidade obsoleta da indústria, ou seja, ela pode produzir mais sem isso impactar no preço, sem gerar uma demanda maior do que uma oferta, que é o clássico para definir inflação, mas mesmo assim eu tenho uma recuperação da inflação, ou seja, uma recuperação, uma alta da inflação. Aí tem uma outra discussão também, a gente vai tratar ao longo dessa semana, porque esse assunto está sendo hoje um dos mais discutidos entre teóricos de economia de uma escola e de outra. Essas quedas de juros podem acabar com a possibilidade de, do ponto de vista fiscal,
do ponto de vista monetário, se conter uma inflação. Porque quando a inflação está caindo muito, ou seja, a inflação está baixa, você baixa os juros, para justamente incentivar a economia. Se os juros já estão muito baixos e, por acaso, se a economia não tiver uma recuperação no ano que vem, não necessariamente por problemas brasileiros, domésticos, mas por problemas internacionais, você não teria muito mais como mexer ali. Você teria que, por exemplo, o governo mexer em outras partes, como, por exemplo, a questão fiscal, gastar menos ainda, contingenciar mais valores ainda. Ou seja, a gente vai discutir isso ao longo da semana, mas essa é a explicação de por que nós temos uma taxa de juros mais, uma queda ainda, embora isso seja uma discussão no mercado bastante intensa entre economistas de várias escolas econômicas. Bom, vamos seguir aqui porque a gente vai falar agora sobre os celulares pré-pagos que estão desatualizados, ou seja, que não tem mais registro crível, que se possa identificar quem realmente é o dono daquele número. Esses telefones estão sendo bloqueados a partir de hoje. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem detalhes dessa história. Maurício, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, obrigado, boa noite. Pois é, quem tem telefone celular pré-pago e ainda não atualizou o cadastro na operadora, vai ter essa comunicação interrompida. A partir de hoje, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai bloquear os números que não possuem um CPF ou um CNPJ cadastrados. A medida vai valer para os seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo. Todos os clientes foram notificados por mensagens no celular. O objetivo da Anatel é ter uma base cadastral correta para evitar fraudes. Segundo a agência, menos de 1% dos celulares apresentam problemas nesta ficha de cadastro. Isso representa cerca de 9 milhões de linhas. Quem tiver a linha pré-paga bloqueada poderá atualizar os dados em uma loja física da operadora ou pelos serviços de atendimento pela internet ou por telefone. A pessoa deve informar o nome completo e o endereço com CEP. No caso de pessoa física, é necessário informar o número do CPF e, para a pessoa jurídica, o CNPJ. Uma medida que certamente vai ajudar a combater golpes que são praticados com telefones sem identificação. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos lá, tem participação aqui dos nossos espectadores. O Luciano Alves diz o seguinte: qual o balanço das reuniões da cúpula do BRICS que aconteceu em Brasília na semana passada e que reuniu os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Foi positivo, essa é a visão de boa parte do mercado. Houve avanços ali com relação a que o bloco se entenda como relevante e comece a ter trocas comerciais mais fortes, além de questões estratégicas para discutir o mundo ali. A gente narrou esse evento durante toda a semana passada aqui. O resultado é positivo, sim, viu, Luciano? E o Ricardo Prado, ele diz o seguinte: o governo controlando a economia e o Brasil no exterior sendo bem visto, estamos no caminho certo. A visão positiva aqui do Ricardo. Bom, vamos conversar com a Vanessa Casalino, que está conosco aqui em São Paulo, e ela tem detalhes justamente do pagamento de restituições de imposto de renda do sexto lote. É isso, né, Vanessa? Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente ao sexto lote de restituições do imposto de renda da pessoa física, que paga também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. São mais de 1 bilhão e 300 mil contribuintes que vão receber mais de 2 bilhões de reais ao todo. Desse total, mais de 5 mil são idosos acima de 80 anos. Mais de 32 mil têm entre 60 e 79 anos. Cerca de 4 mil têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave. E a maioria, grande maioria, mais de 16 mil contribuintes têm como principal fonte de renda o magistério. Para saber se a sua restituição está neste lote, basta acessar a página da Receita na internet no endereço receita.economia.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. A restituição fica disponível no banco durante um ano. O sexto lote tem correção de 4,02%, que corresponde ao período que vai de maio a novembro. Esse ano ainda tem mais um lote de restituições do imposto de renda que sai em 16 de dezembro, mais dinheiro extra na economia, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos aos números do mercado financeiro. Hoje o dólar passou dos 4,20 no fechamento.
Bom, são 4 casas que a Bolsa leva em consideração, é 4,20, se a gente for pegar as 2 casas que a gente normalmente leva em conta para falar da cotação da moeda americana, mas vamos lá, é 4,2061, essa cotação do dólar hoje, uma alta de 0,30. Eu falei as 4 casas depois da vírgula para comparar justamente com o último recorde, esse aqui é um valor recorde de cotação do dólar, tá? De alta. Nós temos aqui, a cotação anterior tinha sido de recorde também de 4,1957. Ou seja, aquela marca de fechar acima dos 4,20 foi superada hoje e não necessariamente é uma boa notícia. Na verdade, não tem nenhuma boa notícia. Não raro você ouve dizer que o dólar alto favorece as nossas exportações, mas este país é um país internacionalizado já. Boa parte da economia brasileira depende de insumos internacionais, insumos comprados lá fora, de insumos importados. E aí se paga em dólar. Esse custo, em algum momento, ou reduz a margem de quem está vendendo, ou ele repassa para o preço final no consumidor, que vai gerar inflação. Não dá para aumentar a competitividade brasileira baseada só em câmbio. Isso é uma visão equivocada, inclusive de vários economistas que passaram por governos anteriores. Esse dólar está completamente dessintonizado com a realidade brasileira. Tanto é que a razão de o dólar hoje ter superado os 4,20 vem já de uma semana, a gente está vendo aí de um pouco mais de 10 dias, na verdade, crise na América Latina, pela qual, felizmente, nós não estamos incluídos. E, obviamente, isso afeta a moeda no Chile, por exemplo, que está se desvalorizando. Isso contamina um pouco na visão do investidor também aqui no Brasil. Hoje houve notícias que esfriaram os ânimos em relação ao acordo comercial entre Estados Unidos e China. Ou seja, há uma possibilidade desse acordo se prolongar um pouco mais, ou a não realização daquele primeiro acordo se prolongar um pouco mais. Tem muita informação desencontrada, tem muita especulação. A especulação de hoje foi negativa, colocou os mercados para baixo, inclusive o dólar subindo aqui no Brasil, que passa a ser uma moeda de segurança. A gente teve também aquela frustração, eu fiz menção a isso, da entrada de dólares com investidores estrangeiros comprando no leilão do petróleo, lá comprando as áreas que estavam sendo leiloadas ali. Não aconteceu aquilo, então havia uma expectativa de que haveria uma entrada gigantesca de dólares no país, não por esta razão. Então há toda uma expectativa de quando esses dólares vão começar a vir no país, dólares no setor produtivo que vêm e ficam e aí empurram a cotação para baixo. Ou seja, essa sucessão de coisas, mais a natural especulação do mercado do dólar, que é o mercado mais estranho que tem no mercado financeiro, imagina só, passamos hoje os 4,20. Bom, vamos seguir porque a gente tem um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre Black Friday, mas sobretudo por um outro ponto de vista. Claro, o da compra, obviamente, porque todo mundo está olhando ali para saber se aquele smartphone vai baixar de preço, se aquele computador vai baixar de preço, enfim. Mas tem uma questão de quanto isso é sustentável no seu orçamento familiar. A gente fala disso tudo daqui a pouquinho aqui no cenário econômico. Antes não deu a bolsa, né? Vamos lá, o Ibovespa hoje com uma queda de 0,29 a 106.253, não foi diferente no mundo. Aqui Petrobras caiu 0,61, Magazine Luiza 0,84, Banco do Brasil 0,75, só para dar alguns destaques. Os bancos 0,33 o Bradesco e o Unibanco a 0,36. É o que nós temos aqui. As bolsas no mundo, vamos lá. Deixe-me ver, o Ibovespa hoje com essa queda, Nasdaq com uma leve alta e Dow Jones também com uma leve alta. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes. A Petrobras está sempre em movimento. Com inovação e tecnologia, abrimos caminho para o pré-sal. E assim, vamos chegar ainda mais longe. Petrobras, energia para transformar. Começa hoje a segunda fase da vacinação contra o sarampo. Pessoas de 20 a 29 anos de idade são o alvo desta nova etapa. Um navio patrulha da Marinha vai auxiliar na retirada do óleo no delta do Parnaíba, entre os estados do Maranhão e do Piauí. Há 205 anos morria Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E o Repórter Brasil mostra algumas das obras eternizadas pelo artista. E um festival de cinema internacional em Brasília retrata a vida das pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, democratiza o acesso às salas de exibição. Essas e outras notícias você confere daqui a pouco, às 8h15 da noite, no Repórter Brasil. Até lá! Daqui a pouco, TV Brasil Animada. Eu gosto de desenhar, é meu desenho preferido é Ernesto.
Detetive do Prédio Azul, Carvalho e Cataçu. Meu desenho mais preferido do mundo é Ernesto. Muitos anos de vida, que você tenha um desenho ótimo pra gente. TV Brasil Animada 2 anos, crescendo com você. Tem aqueles que correm, que saltam, chutam ou nadam. Tem quem jogue sozinho ou num time. Para atletas, torcedores. O mundo do esporte está aqui. Estádio, de segunda a sábado, 21h, na TV Brasil. Um show de ritmo na Semana da Consciência Negra. No episódio de hoje, o cantor Tony Tornado apresenta o show Soul e Emoção, com grandes sucessos. Você sempre me despreza. Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Todas as bossas especial, hoje, meia-noite. Já de volta com o cenário econômico, você já pensou em comprar na Black Friday e em economizar na Black Friday? Bom, vamos lá. Reinaldo Domingos é meu convidado hoje aqui, educador financeiro. Sabe que convidar o educador financeiro nesse momento pré-Black Friday não parece ser uma notícia boa, mas sim, é importante saber o que isso vai gerar no orçamento doméstico, no orçamento de cada um. Me conta uma coisa, é claro que o desejo do consumo é gigantesco, o marketing é poderoso de provocar você a querer trocar seu celular, o computador, comprar uma bicicleta, seja lá o que for, mas a conta chega, né? Pode ser até com preço menor, com desconto bom, mas a conta chega, não chega? É claro, nós estamos falando, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida alguma, quando a gente olha para esse cenário de preços mais em conta, é lógico que a gente tem que olhar. Agora, precisa saber se isso foi planejado. Em primeiro lugar, será mesmo que foi planejado? Eu estava conversando com você falou, não, eu planejo toda a minha compra aqui e tudo mais. Eu preciso saber como eu planejei isso, se eu tenho esse dinheiro no meu orçamento. Um problema muito grave que acontece é, baixou o valor, eu até preciso, mas eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu vou parcelar. Esse parcelamento caberá no meu orçamento ou não? Aí começa todo um problema, que é a pessoa ficar inadimplente. E aí eu não preciso nem falar. Nós temos 64 milhões de pessoas que dificilmente participarão da Black Friday. São pessoas que estão inadimplentes com o nome sujo. E não pode comprar no prazo. Não pode. Se ela economizou dinheiro, ela vai participar desse processo. Ou seja, levar o preço custo-benefício. Eu sempre falo também, não é o mais barato. É aquele que realmente você fala, nossa, esse produto eu quero, a marca é boa, ele tem custo-benefício, é legal. Porque custo-benefício, né, Reinaldo, tem uma questão muito importante. Uma coisa que custa 15 mil e custa 12, e você sabe que ele é bom, o custo-benefício é bom. É muito bom. Mas continua custando 12 mil. Se você não tem 12 mil, você não pode comprar. O segredo da educação financeira está exatamente aí. Qual o poder de compra que eu tenho? Como é que eu estou fazendo com o meu dinheiro hoje? Agora, esse dinheiro vai fazer falta no começo do ano? Nós temos aí virada de ano, custo maior nas nossas casas, vamos viajar, temos IPVA chegando, aí nós temos IPTU, nós temos material escolar. Tá, vamos lá. Vamos materializar isso que você disse. Dia 29 de novembro, novembro é Black Friday. Temos 13º juntos chegando. Muito bem, só que em janeiro você tem todos os impostos, IPVA e IPTU. Chegam em fevereiro, IPTU chega em fevereiro, mas vamos lá, é começo de ano. Tá lá. Escola, para quem tem escola... Material escolar, não é barato. Bom, as despesas do começo do ano e você... Vem carregadas. E você não tem o benefício do 13º que já foi pago. E se já foi todo gasto, não vai te ajudar nas despesas do final do começo do ano. Ou seja, a conta chega e o ano continua, é isso? O ano continua sem nenhum valor extra. Esse é o grande cenário, né? E outra coisa, o que eu tenho de compromisso nos próximos 6 meses? Eu tenho que olhar um pouquinho mais. Quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando de um pouquinho mais de visão. Não aquela visão míope só daquele momento. Então, estende um pouquinho. Outra coisa importante. Será que a minha família vai participar disso? Será que realmente todos estão imbuídos desse propósito? Porque às vezes a gente compra alguma coisa pela onda, né? O amigo falou que está muito barato, eu vou lá e compro. Mas
Esse valor agregado, será que ele vai me dar custo mensal ou não? Às vezes eu compro um jogo, um videogame pro meu filho, aí o jogo é mais caro do que o videogame, às vezes o preço foi lá embaixo e aí eu vou ter um custo. Hora de comprar muitos veículos, muita gente compra veículo agora, 13º salário chegando, vai comprar, tem algumas promoções, vem aqui, eu vou te dar o IPVA pago desses meses aqui, enfim, você terá aí uma série diversificada de oportunidades. Eu sempre falo, o Black Friday é uma oportunidade, mas também é uma ameaça ao mesmo tempo, porque ele pode levar você à inadimplência, certamente. E mais, você precisa saber se isso vai agregar esse valor e se essa oportunidade não vai transformar de um sonho um pesadelo. Esse é um ponto que tem acontecido com muitas pessoas. Por isso, a necessidade de você colocar no papel. E principalmente, se não conseguiu se preparar para Black Friday de agora, dia 29, se prepare para a próxima. É muito importante que você saiba que... E outra, registre. Será que esse preço que está sendo publicado é um preço realmente com desconto? Tem comparativos de preço na internet para saber se aquele aparelho, o 1.200, por exemplo, vamos imaginar que custa 1.200, que é um preço comum para celular. Perfeito. Às vezes você tem lá um gráfico mostrando se ele já não custou 700 poucos meses atrás, tá? É isso. Bom olhar para isso. E isso é importante. À medida que a gente coloca isso na mesa, a gente vai ver aonde nós estamos apostando. E se você for gastar todo o seu recurso financeiro na Black Friday, eu já alerto, não façam isso. Porque se você fizer toda a sua descapitalização, você fica sem recurso nenhum para começar o ano. E assim, né? Não é aquela velha frase ou música, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Virada de ano, todo mundo assim, já bebeu um pouco, então vai pensar que está tudo certo e não está tudo certo. O ano de 2020 promete, é um ano promissor, a gente sabe disso, mas vai precisar de capital, vai precisar de dinheiro. Famílias sem recursos financeiros, pessoas sem recursos financeiros, é uma pessoa vulnerável a um cheque especial, a um estouro de um cartão de crédito que eu não consigo honrá-lo. E hoje, 80% das pessoas gastam no cartão. Cartão de crédito hoje é responsável por 80% da inadimplência no Brasil. Sim. Então a gente sabe que esse problema já é conhecido. Então, mais do que nunca, as oportunidades como o Black Friday vai ser muito bem-vinda, desde que eu tenha isso muito bem estruturado na minha vida financeira. Ou seja, olhe, planeje, faça as contas e leve em conta que em janeiro você vai precisar de dinheiro também. E vibre, né? Porque se eu comprei alguma coisa bacana, vamos vibrar. Sem contar que gente endividada começa a ficar doente também, né? Porque tem infecções oportunistas, é essa a expressão. Infecções oportunistas. Claro, muito além bem. de todos os problemas com relação a cair nos desesperos do eu cartão. falo que dá para investir, inclusive, em ações, buscar esse dinheiro para usar para outras coisas. Ó, né? O Reinaldo está lançando esse livro aqui, Nome Sujo Pode Ser a Solução. Tá aqui, olha. Reinaldo, obrigado pela Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Uma vez mais, viu? Sempre. Obrigado. Boa Black Friday para você. Para nós todos. Até mais. O Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã. A seguir, TV Brasil Animada. Olá, TV Brasil Animada. Meu nome é Ana Clara. O desenho que eu mais gosto são Detetive do Prédio Azul e Cozinhadinho. TV Brasil Animada 2 anos, crescendo com você. Fim de jogo na